A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Raio-X da Bíblia. E como de costume, começamos com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é a dinâmica da vida no reino de Deus, segundo Marcos 4, 35 a 41. Assim diz o texto. Naquele dia, ao entardecer, disse: passemos para outra margem. Afastando-se da multidão, levaram-no consigo no barco onde estava. E havia outras embarcações com ele. Desencadeou-se então um grande turbilhão de vento, e as ondas arrojavam-se contra o barco, de forma que este já estava quase cheio de água. Jesus, à popa, dormia sobre uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, falou imperiosamente ao vento e disse ao mar: Cala-te, acalma-te. O vento serenou e fez-se grande calma. Depois disse-lhes: Sois tão medrosos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, como uma breve introdução, Marcos 4, 35 a 41 relata, como escutamos, o episódio da tempestade durante a travessia de Jesus e seus discípulos para a outra margem do mar, a região chamada dos Gerazenos. Este episódio é também registrado em Mateus 8, 23 a 27 e Lucas 8, 22 a 25. A maioria dos estudiosos dos evangelhos sinóticos sustenta que a narração de Marcos, que vamos aprofundar, é a mais antiga. Agora, em Marcos, este episódio é colocado imediatamente depois das parábolas do reino de Deus, nomeadamente a parábola da semente que germina, cresce e amadurece, em Marcos 4, 26 a 29, e a parábola do grão de mostarda, nos versículos 30 a 32, do mesmo capítulo 4 de Marcos. Daí que o nosso argumento é que o texto da tempestade em Marcos visa apresentar ao leitor as dinâmicas da vida dentro do reino de Deus. De fato, na estrutura de Marcos, Jesus, por um momento, deixa de contar parábolas sobre o reino de Deus e serve-se do acontecimento da tempestade para ensinar elementos práticos sobre o reino. Portanto, assim como estudamos as parábolas do reino de Deus, devemos também aprofundar o episódio da tempestade para captar elementos práticos sobre a mesma realidade do reino. Ora bem, tratando-se de uma história, vamos estudá-la usando as ferramentas que os estudos da literatura nos proporcionam, neste caso, a narratologia e a história das religiões antigas. Em termos concretos, prestaremos atenção ao tempo da história, isto é, o tempo em que a ação tem lugar, e também prestaremos especial atenção à sucessão das ações na história
para chegarmos a argumentar que, na perspectiva do Evangelho de Marcos, cada uma delas constitui uma dinâmica da vida no reino de Deus. De notar que neste estudo a expressão reino de Deus não designa a vida depois da morte, mas sim a vida cristã que dia após dia vai semeando e fazendo crescer os valores do reino no mundo. Então, a primeira dinâmica são as incertezas. E o termo-chave aqui é entardecer, no versículo 35, que corresponde ao tempo da história. O texto grego usa a expressão opsias genomenes, quer dizer chegada à tarde, ou caída à tarde, ou quando já era tarde. Seria para nós entre as 15 às 18, 18h30, não é? Agora, histórias que acontecem ao cair da tarde geralmente remetiam, na antiguidade, nas religiões antigas, remetiam ao fim da claridade e o início da escuridão. Portanto, a primeira característica do reino de Deus, ou a primeira dinâmica da vida no reino de Deus, segundo o nosso texto, é a incerteza. Os momentos de incerteza, o entardecer, os momentos entre a claridade e a escuridão na vida do cristão. Para os primeiros destinatários do Evangelho de Marcos, esse entardecer era a perseguição iniciada pelo imperador Nero no ano 64 da nossa era. E para nós, o entardecer são todos os obstáculos, frustrações, barreiras, dificuldades, a oposição que enfrentamos no nosso dia a dia, mas que não são capazes de impedir o crescimento do reino de Deus. Então, esta é a primeira dinâmica que Marcos nos apresenta através do tempo da história. Este termo entardecer, não é? Opsias genomenes. Esta é a primeira dinâmica da vida no reino de Deus. O entardecer, as incertezas do cristão, as incertezas do discípulo, as incertezas da igreja, as incertezas de todos aqueles que anunciam a palavra de Deus e todos aqueles que dia após dia semeiam o evangelho e vivem o evangelho. A segunda dinâmica é que Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa. Versículo 35. O texto usa o verbo grego de leithomen, o verbo grego de leithomen, que quer dizer passar, cruzar a estrada ou um rio. De notar que a iniciativa de cruzar a outra margem não vem dos discípulos, mas de Jesus. Nas histórias antigas do mundo grego-romano, quando os deuses tomavam a iniciativa, era para fazer cumprir os seus planos. O mesmo acontece com as nossas histórias tradicionais em África, quando Deus ou um espírito do antepassado aparece na história a ordenar que se faça alguma coisa, é para que o ouvinte da história preste atenção e se submeta ao protagonismo de Deus. No nosso texto, a personagem Jesus toma a iniciativa de passar para outra parte do mar para vincar o seu protagonismo na edificação do reino. Daí que Jesus é o protagonista do reino de Deus. Ele sabe para onde guia a igreja. O cristão deve cruzar no outro lado da história, no outro lado do mar da sua vida, porque Jesus é o protagonista. Então, este tomar
o fato de que Deus toma a iniciativa é a outra dinâmica da vida nesta edificação do reino de Deus no mundo. Deus toma a iniciativa. A terceira dinâmica é que o reino de Deus é conduzido pelos discípulos. Versículo 36. Jesus toma a iniciativa, mas ele não é o marinheiro do barco, segundo o texto que estamos a estudar. Diríamos, ele não é o motorista do carro. Né? Ele vai no barco, mas não é o marinheiro. O verbo grego usado é fundamental, paralambano, quer dizer levar ou carregar, aceitar que alguém se junte a mim numa viagem. Ora, na mitologia grega, na religiosidade dos gregos, existia o deus dos mares, chamado de Poseidon. Poseidon era o deus dos mares. Ele não pilotava os barcos, apenas viajava com os navegantes e os abençoava. A meu entender, Marcos retoma este elemento da religiosidade grega ao apresentar Jesus como Jesus que viaja com os discípulos, não como marinheiro, mas como um simples passageiro cuja presença é uma bênção para os outros passageiros. Assim é o reino de Deus neste mundo. Ele é conduzido pelos discípulos de Cristo, é conduzido por aqueles que se entregam à fé e ao Evangelho, e Jesus está no barco com eles, com os cristãos. O cristão conduz a sua vida e Deus o acompanha. E Deus lhe dá a certeza de que chegará a bom porto. A igreja, os discípulos de Cristo hoje, conduzem o barco da edificação do reino de Deus. São os cristãos, é a igreja que o conduz, que o pilota, e Jesus vai conosco, Jesus vai com a igreja, Jesus viaja com a igreja, mas não é ele, não é Jesus quem conduz o barco, segundo o que Marcos apresenta neste texto que estamos a estudar. A quarta dinâmica da vida no reino é a tempestade na travessia, ou as tempestades na travessia, no plural. O versículo 37 fala da tempestade que se desencadeou e durante aquela travessia o barco estava quase cheio de água. Agora, retomando a tradição dos gregos, constatamos que era estranho que depois de receber a bênção daquele deus dos mares, o Poseidon, era estranho que acontecesse uma desgraça. Não é? Quando isso acontecia, os marinheiros pensavam-se, os marinheiros e os passageiros pensavam que o Poseidon estivesse zangado com eles, ou tivesse retirado deles o seu favor, ou tivesse retirado deles a sua bênção. Acontece muito também nas nossas culturas, quando perante uma calamidade, peste, as pessoas acham que os espíritos estão zangados e vão para os santuários tradicionais, oferecem sacrifícios para apaziguar os espíritos dos antepassados. É a mesma ideia, não é? É a mesma ideia dos gregos e que, a meu ver, Marcos também retoma neste texto. Pois bem, no nosso texto, Marcos retoma esta religiosidade, como dizia, não para acusar os discípulos de pecado, mas para simplesmente ensinar à sua comunidade cristã que, embora Jesus esteja a viajar no barco da igreja, não faltarão as tempestades.
embora Jesus esteja a caminhar com o cristão, para nós hoje, embora Jesus esteja a caminhar com o cristão, não faltam os momentos de turbilhão na vida. Então, não vale a pena começarmos a pensar que talvez Deus esteja irritado conosco. Não é por aí. Faz parte da dinâmica da vida no reino e este experimentar as turbulências na vida da igreja, as turbulências na vida do cristão, na vida dos casados, na vida dos consagrados. Então, faz parte das dinâmicas, aquilo que chamo eu de dinâmicas da vida no reino de Deus. A quinta dinâmica é que Deus confia em nós. O versículo 38a, a primeira parte do versículo 38a, fala do sono de Deus, ou do sono de Jesus, neste caso. Usa o verbo katheuthó, quer dizer dormir ou descansar. Jesus dorme porque confia que os discípulos podem dirigir o barco, e ele confia que são capazes de atravessar o mar para outra margem. Este é um aspecto novo que Marcos introduz na história, também na história das religiões. Não era normal naquele tempo. A crença comum naquele tempo era que Deus não dormia. Deus estava sempre a vigiar e controlar a vida dos homens, a vida do ser humano e a vida também da criação. Mas Marcos narra este fato de que Jesus dorme para ensinar aos seus cristãos que faz parte da dinâmica do reino de Deus o fato de que Deus confia quase cegamente nos seus discípulos. Para nós, aqui é que Deus confia na igreja, Deus confia nos cristãos, Deus confia em nós. Ele não nos considera crianças, mas sim filhos crescidos, adultos, capazes de navegar pelo mundo e pelos mares turbulentos da vida. Temos a plena confiança de que Deus confia em nós na gestão da nossa vida, na gestão da igreja, na gestão da vida do mundo. Deus confia em nós, somos crescidos, adultos, capazes de navegar. Daí que não, por isso ele usa este simbolismo do sono de Jesus. Jesus que dorme, viajava e ele dorme porque confia, digo eu, quase cegamente, nos seus discípulos, na capacidade dos discípulos. Então esta é uma responsabilidade muito grande para a igreja, para todo o batizado, de fato, e esta confiança de Deus em nós. Que nós somos capazes de gerir a igreja, somos capazes de gerir a nossa vida cristã, somos capazes de gerir o processo de evangelização no mundo. Então Marcos diz que ele descansa, até dorme, encostado numa almofada, dorme. Então, são símbolos que Marcos usa simplesmente para vincar a confiança que Deus tem, que Deus deposita nos seus eleitos, na igreja, nos discípulos de Jesus. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir.
causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. Eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, e em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz. Bem-vindos à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje, cujo tema é a dinâmica da vida no reino de Deus, segundo Marcos 4, 35 a 41. Então, a sexta dinâmica é a clara distinção entre mestre e discípulo. Clara distinção entre mestre e discípulo. Agora, o grito de auxílio que encontramos no versículo 38b, a segunda parte do versículo 38, mestre, não te importas que pereçamos, didaskale u meleisoi hot apolumeta, é o texto grego, não é? Didaskale, mestre, o meleisoi, não te importas, hoti apolumeta, que pereçamos. Agora, a confiança que Jesus deposita nos discípulos
tende a provocar neles sentimentos de autossuficiência. A tempestade vem revelar a impotência dos discípulos. E eles reconhecem que afinal existe um mestre, Deus, que viaja com eles. Eles não podiam suplantar o mestre e fizeram muito bem em gritar: mestre, não te importa que pereçamos. Marcos, com esta história, pretende ensinar aos seus cristãos que na perseguição que sofriam, aquela perseguição movida pelo imperador Nero, que os cristãos não deveriam suplantar o Senhor, que deveriam permitir que Ele continue a ser Deus, que aqui não há troca de papéis. Deus é Deus, o discípulo é discípulo. Deus é Deus, o cristão é cristão. Que o cristão de hoje não pense que ele é tudo neste mundo, que ele reconheça sempre a sua impotência. Então, este grito de auxílio didáskale: o meleisoi hoti apoliumetha, mestre, não te importas que pereçamos. Então, convida-nos a esta clara distinção entre mestre e discípulo. E esta clara distinção é patente, sobretudo na tempestade. Na tempestade é patente. Também hoje diríamos, se quisermos aplicar ao contexto de coronavírus, a impotência da igreja, a impotência da humanidade, a impotência do cristão perante esta pandemia, põe de manifesto esta distinção, diria eu, entre mestre, o dono do mundo, o Senhor de tudo, Deus, e o discípulo, nós. Então, a meu ver, é uma das dinâmicas da vida no reino de Deus. A sétima dinâmica é que Deus intervém. Esta forte intervenção divina, a forte intervenção de Jesus no versículo 39a, a primeira parte do versículo 39, onde encontramos um verbo muito forte, o verbo epitimao, quer dizer repreender, falar com autoridade ou com ímpeto. Os antigos, inclusive no cristianismo primitivo, até mesmo na Bíblia, a divindade intervém para mostrar o seu poder. No nosso texto, porém, já que a iniciativa de atravessar para outra margem é de Jesus, ele intervém para fazer que se cumpra este seu plano. Então aqui a intervenção divina visa fazer cumprir o plano divino. De todas as maneiras, o plano de chegar a outra margem deveria cumprir-se. Para a comunidade de Marcos, o plano de Deus era que eles pregassem o Evangelho, os discípulos pregassem o Evangelho e transformassem o mundo. Isso devia acontecer, nada devia impedir que isso se realizasse. Assim também para nós hoje, se os caminhos do anúncio da palavra foram traçados segundo a vontade de Deus, Deus, intervirá para fazer-nos avançar por esse caminho. Deus intervém sempre e quando os planos são traçados com Ele.
por Ele e com Ele. Ele vai intervir. Se Ele não intervém na nossa vida, no anúncio, na vida da igreja ou na vida pessoal, porque os planos foram traçados sem Deus. Outra dinâmica da vida no reino de Deus, eu chamo de momentos de bonança. Momentos de bonança, o versículo 39b. Bonança, galene. Galene é o termo grego do verbo gelao, que quer dizer rir, estar alegre, estar tranquilo. Mas aqui o termo galene é usado para significar esta calmia nas águas do mar. Porém, essa calmia, essa tranquilidade não era para que os discípulos relaxassem, mas sim para que pudessem completar a travessia. Era uma calmia para eles poderem atravessar. Marcos, ao contar essa história aos seus cristãos, era para lhes exortar a não relaxar nos poucos e curtos momentos de tranquilidade que Nero lhes proporcionava de vez em quando. Esses momentos deviam servir para continuar a fazer a vontade do Mestre. Então, isto é a dinâmica, é outra dinâmica, a bonança na nossa vida, a bonança na vida da igreja. Não é para que o cristão relaxe, não é para que a igreja relaxe. Também naqueles países onde a igreja não é perseguida abertamente, onde a igreja pode rezar, reunir-se abertamente, não é como nos países islâmicos onde a igreja é perseguida. Então, também nesses países onde a igreja goza de uma certa bonança, essa bonança não é um momento de relax, não é? De relaxamento, mas é um momento para fazer com seriedade a travessia para outra margem. Com seriedade a travessia para outra margem. Parece-me também interessante esta oitava dinâmica, não é? Da vida no reino. Os momentos de bonança como uma oportunidade para, não para relaxar, mas para aprender e reaprender a fazer a vontade daquele que conosco viaja no barco. Nona dinâmica, a falta de fé, o versículo 40. A falta de fé ou a falta de confiança na divindade era considerada uma ofensa grave contra ela. A falta de confiança era vista como um desprezar, subestimar o poder do ser divino, ou melhor, rebaixá-lo a um nível inferior. Por isso é que Jesus repreende a falta de fé dos discípulos, de notar que ele não repreende a impotência dos discípulos perante a tempestade, mas sim ele repreende o seu medo, especialmente a sua falta de fé. Da mesma maneira, para a comunidade de Marcos, a falta de fé no ressuscitado era vista como um pecado grave, porque era considerado um subestimar a ressurreição de Jesus, a ressurreição que tinha o poder de animar o cristão na sua vida. De fato, também na igreja hoje, a meu ver, a falta de fé em Deus durante a tempestade é uma ofensa grave a Deus, é uma ofensa que irrita Deus. O que irrita Deus não é só o pecado do cristão, mas também a sua falta de fé nele, porque é um desprezo do que ele é e pode fazer por nós e conosco. Então, é também particularmente importante esta nona dinâmica, a falta de fé, que irrita o Senhor. Então, Deus
não se irrita só pelos nossos pecados ou nossas fraquezas, que isso incomodam o Senhor, mas o que o irrita é, sobretudo, a nossa falta de fé e confiança nele. Porque essa falta de fé e confiança nele o rebaixa a um nível inferior de Deus. É como se Deus fosse um de nós. Um de nós impotente, incapaz de salvar-nos, incapaz de ajudar-nos a chegar a outra margem. A 10ª dinâmica e última são as dúvidas quanto à identidade de Jesus. As dúvidas quanto à identidade de Jesus. Versículo 41. É próprio do ser divino não revelar todos os detalhes na sua identidade. Para os antigos, hebreus, gregos, romanos, mesmo as religiões tradicionais africanas, não? O ser divino é inalcançável na sua totalidade. Em Marcos, a pergunta dos discípulos, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem, visa vincar o mistério divino em Jesus Cristo. De fato, no Evangelho de Marcos, a identidade de Jesus é velada, é escondida e é revelada só paulatinamente. Ora, esta confusão, estas dúvidas, são, do ponto de vista narrativo, da história, da narratologia, do ponto de vista narrativo, estas dúvidas são provocadas por Jesus para despertar nos seus discípulos a vontade de o conhecer mais profundamente, a vontade de o conhecer mais de perto. Outro sim, a identidade de Jesus permanece velada, permanece oculta, para que todo aquele que a quiser conhecer possa ir ao Calvário. Lá se revela a sua verdadeira identidade, nas palavras do centurião, quando vendo Jesus crucificado, exclama: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Isto é Marcos 15, versículo 39. Então, também para nós hoje, quem quiser conhecer a verdadeira identidade de Cristo, tem que aprender a contemplar o crucificado como o centurião, ou melhor, tem que aprender a contemplar os crucificados de hoje, os excluídos, as vítimas das guerras, as vítimas das pandemias, as vítimas dos sistemas corruptos, das hegemonias políticas e econômicas, contemplar as vítimas da indiferença, medo e falta de fé dos discípulos de Cristo hoje. Então, o nosso medo como igreja, ou os nossos medos como cristãos, a nossa indiferença como igreja, a nossa falta de fé como cristãos, provoca vítimas e gera vítimas na sociedade. Então, o que nós devemos fazer é que, com humildade, aprendermos a contemplar essa realidade com humildade, com sinceridade, contemplar essa realidade das várias vítimas que são os crucificados de hoje, até contemplar as vítimas da nossa indiferença como igreja, as vítimas dos nossos medos e da nossa falta de fé. Então, se conseguirmos contemplar essas vítimas, chegaremos àquela afirmação do centurião: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, esta é outra dinâmica com que gostaria de terminar este estudo do nosso texto. Em síntese, a narração termina com esta pergunta, não é, dos discípulos: quem é esta, quem o vento e o mar obedecem? Para que o leitor de hoje, nós, aprofundemos a identidade de Cristo, mas não nas teorias
claro, também nos estudos, mas não necessariamente nas teorias, mas sobretudo contemplando e agindo para transformar a cruz em ressurreição, para transformar os crucificados em ressuscitados. Então, esta é outra dinâmica da vida no reino de Deus. Rezemos para terminar este nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito grato pela atenção. Até a próxima.